Fala, meus quarentenados! Espero que vocês estejam muito bem, trancados em casa, lavando as mãozinhas e tomando todas as precauções possíveis para evitar a contaminação por Covid-19. E se você quer saber tudo o que aconteceu até agora no mundo por causa dessa pandemia, presta muita atenção porque eu vou te dizer, tá melhor que final de BBB. Bom, antes de começarmos, eu preciso apresentar algumas informações. Obviamente, todo esse artigo que eu estou transformando em vídeo foi escrito, revisado e atualizado até o dia 26 de abril de 2020. Portanto, obviamente, quaisquer informações posteriores, correções de erros e de surgimento de novas evidências não vão ser encontradas aqui e no futuro pode ser que esse vídeo se torne meio que obsoleto, talvez, dependendo do que vai acontecer. Então, esse artigo é um resumo histórico da pandemia do Covid-19 até a data de hoje, sobre como nós reagimos, o que aconteceu e o que, é que a gente fez de certo e errado, né? Então, recado dado, a gente pode começar. Não, essa informação deixa para o final. Então vamos lá. Para entender a Covid-19 no mundo, a gente precisa ficar atento a três pontos. Bom, primeiro ponto, a trajetória do vírus. Eu vou falar agora uma noção das datas quando cada país foi infectado pelo Covid-19, quando teve o seu primeiro paciente, né, o paciente zero daquele país. E aí você vai perceber a velocidade com que esse vírus se espalhou pelo mundo. Aproximadamente em 1º de dezembro de 2019, em Wuhan, surgiram os primeiros infectados. Por que eu digo aproximadamente? Porque é muito difícil de determinar o paciente zero no mundo. Em um país é mais fácil, mas no mundo é meio complicado. Então a gente tem uma noção que os primeiros pacientes foram infectados por ali entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro, nesse período de 30 dias. E os primeiros casos que a China confirmou posteriormente foram de 1º de dezembro. Então é mais ou menos esse período que surge a doença da Covid-19, que na época é chamada de coronavírus, tá? Covid-19 a gente chamou bem depois, inclusive. Bom, beleza. 1º de dezembro, a doença surge na China, em Wuhan. Rapidamente ela se espalha. Em 1º de janeiro, olha só, um mês depois, a doença chega na Itália. Em 10 de janeiro, chega no Japão. Em 20 de janeiro, chegou na Coreia do Sul. Em 21 de janeiro, chegou nos Estados Unidos. E em 24 de janeiro, chegou na Austrália e chegou na França, na cidade de Bordeaux. Em 27 de janeiro, a doença já estava em Munique, na Alemanha, e em 31 de janeiro já estava em Newcastle, no Reino Unido. Ou seja, em um período de um mês, a doença saiu de Wuhan, na China, e já chegou praticamente nos principais países da Europa e dos tigres asiáticos, né? A gente está falando Coreia, Japão e tudo mais. Então, olha a velocidade que o vírus se espalhou. Em menos de um mês já estava na Europa, no leste europeu, e já estava em diversos países da Ásia também. Beleza. Em 26 de fevereiro, olha quanto tempo o Brasil teve para se preparar. Em 26 de fevereiro, a doença surgiu 1º de dezembro. Em 26 de fevereiro de 2020, os primeiros casos são confirmados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 28 de fevereiro, a doença já foi detectada na Nigéria. Inclusive, na Nigéria morreu o que eu acho que deve ser o primeiro político a morrer de Covid-19. Ele era o braço direito do presidente e primeiro-ministro de lá. Enfim, mas foi assim, a primeira pessoa envolvida na política a morrer de Covid-19. Até esse momento. 29 de fevereiro, 3 dias depois da doença chegar no Brasil, ela chega no Equador. O Equador não tem mais onde enterrar os mortos atualmente, para você ter uma noção de quão ferrado foi a doença quando chegou no Equador. 29 de fevereiro chega no Equador, beleza. 2 de março, a Indonésia conseguiu segurar a barra até 2 de março. A Indonésia, para quem não sabe, mas acho que acredito. Enfim, eu vou falar mesmo assim. Para quem não sabe, a Indonésia é perto da China. Tá? É bem perto mesmo, é uma ilha, mas é perto do continente asiático. Talvez pelo fato de ser uma ilha, ela possa ter conseguido segurar mais a barra, né? Que fechando os aeroportos e fiscalizando a entrada pelo mar, pode ser que tenha conseguido segurar. A doença surge em 1º de dezembro. Só no dia 2 de março de 2020 é que a doença chega na Indonésia. Mas
olha o nível da desgraça. Beleza, eles seguraram dezembro, janeiro, fevereiro. 2 de março a doença chega lá. Em 31 de março, no mesmo mês, a Indonésia declara estado de emergência. Em menos de 30 dias, quase 30 dias, né? 29. Em menos de 30 dias, a Indonésia declara estado de emergência por Covid-19. Olha, presta atenção na velocidade que essa doença está se espalhando, isso é muito importante. 2 de março, ela também chega em Portugal. Portugal também segurou muita barra, lembrando da fronteira com a Espanha, que está bem fodida também. Mas 2 de março a doença já chega em Portugal e também chega na Rússia, na cidade de Moscou, onde houve o primeiro caso. Lembrando que assim que a doença se espalhou pela China, já em janeiro, mais ou menos, janeiro para fevereiro, o Putin já decretou que ia fechar as fronteiras. Ele fechou a fronteira na hora e mesmo assim a doença conseguiu chegar. Mas mundo globalizado, né? Também não tem como se manter isolado para sempre. Beleza, a Rússia, 2 de março. No dia seguinte, 3 de março, ou no mesmo dia, se você considerar o horário de verão, em 3 de março de 2020, a doença chega na nossa vizinha Argentina. Em 5 de março, a doença já está na África do Sul. E em 21 de março, já está na Angola. Beleza. Ou seja, vamos lá. Em 1º de dezembro, surge na China. E em 21 de março de 2020, já está em todos os continentes. Lembrando que, em 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declara pandemia de Covid-19. Sabe quanto tempo para a OMS declarar uma pandemia até o primeiro caso na China? 4 meses e 10 dias, desde o primeiro caso confirmado. Foi esse o tempo necessário para a Covid-19 se tornar uma pandemia. Sendo que, mais ou menos, já em fevereiro a galera já estava falando da probabilidade disso ser uma pandemia. Todo mundo já sabia que ia virar uma pandemia, era só uma questão de tempo. E foi muito pouco tempo que isso aconteceu. Então, beleza. A trajetória do vírus, a gente conseguiu perceber agora a velocidade com que esse vírus se espalhou. E essa é uma velocidade inédita. Coisas como a SARS de 2003, a gripe aviária, a de 2009, a gripe suína, elas não tiveram a mesma velocidade que essa Covid-19 teve. Lembrando que coronavírus é uma família de vírus. Aí você tem a gripe aviária de 2003, você tem a gripe suína de 2009, você tem a gripe espanhola, que não é espanhola, de 2018, ou de 1918, certo? Então é uma família de vírus. E essa família de vírus, tirando a 2018, a de 1918, que é muito parecida com essa, as outras que a gente teve que enfrentar não chegavam nem perto da transmissibilidade dessa doença. E essa é a principal questão. Apesar da H1N1 e da gripe aviária serem transmitidas de pessoa para pessoa, seu nível de transmissão entre humanos era muito baixo. Tanto é que o foco nessas pandemias foi justamente combater os animais. Então, quem é dos anos 90 vai se lembrar, mesmo que algumas cenas, de animais sendo enterrados vivos, de galinhas em tipo umas jaulas pequenas, jogadas em buracos e sendo soterradas, justamente para evitar a disseminação do vírus. Aqui no Brasil também a gente teve que sacrificar diversos animais por causa disso. Enfim, ou seja, enquanto as outras doenças eram mais focadas no reino animal, da transmissão zoonótica de animais para humanos, essa aqui está sendo muito mais focada de humano para humano e de um nível de transmissibilidade altíssimo, elevado. Como eu lhe falei, em um mês de diferença, da China, a doença se espalhou para 2 continentes, chegando na Oceania e no leste europeu, inclusive em alguns países da África também, 3 continentes já. 4, que também chegou na América, nos Estados Unidos, ou seja, em um mês a doença já estava em 4 continentes, para você ter a noção da velocidade da doença. Então, beleza. Primeiro ponto, alta transmissibilidade. Segundo ponto, a gravidade da doença. A grande questão aqui é que cerca de 80% dos confirmados infectados são ligeiramente sintomáticos ou às vezes até assintomáticos. Ou seja, a maioria da população está infectada e nem sabe, não apresenta nem sintomas. Mas, mesmo infectados e sem apresentar sintomas, essa doença ainda transmite a doença. Essa pessoa ainda transmite a doença. Por isso que é um perigo. 15% são infecções graves que necessitam de oxigênio, ou seja, tem que ir para a UTI.
5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação assistida em ambiente hospitalar, ou seja, precisa do que a gente conhece popularmente aqui no mundo dos leigos, né, de ventiladores, de respiradores, desse tipo de coisa. Ou seja, você está vendo aí, se você está assistindo no momento da pandemia, Equador, Espanha, Itália, Nova York, cidades e países onde está faltando respiradores para a população doente. E aí você percebe que isso é só 5% do número real de infectados. Ou seja, numericamente falando, é um nível de infectados muito baixo, por assim dizer. Pô, 5% dos doentes vão precisar de respiradores. É baixo, falando em números. Mas quando você coloca isso num nível nacional ou internacional, é gente pra caralho, vamos ser sinceros, né? Então, isso é uma gravidade enorme da doença. O segundo problema dessa doença também. Mas lembrando que, comparado com a SARS de 2003, a gripe aviária e tudo mais, ela não é tão letal. Na verdade, a SARS ela tem aproximadamente uma letalidade de 10%, enquanto a Covid-19 tem uma letalidade de aproximadamente 2%. Então, daí você já tira que, em nível de risco de vida, a Covid-19 é menos letal que as outras. Mas em nível de transmissibilidade, ela tem um nível muito maior. Por isso que ela é tão preocupante para o mundo, que ela se espalha muito fácil. Então, 5% da população mundial indo para nas UTIs é um cenário caótico, apocalíptico, por assim dizer. Então, por isso que ela é tão perigosa. E os casos mais graves podem evoluir para pneumonia grave, com insuficiência respiratória grave e falência de vários órgãos, levando consequentemente à morte. Então, é uma doença muito letal. Lembrando que eu tenho um vírus. Eu tenho um vídeo do canal do Covid-19, sintomáticos leves e assintomáticos, explicando bem essa questão. Certo, então você já entendeu os dois primeiros pontos. A alta transmissibilidade e a gravidade da doença. Então agora a gente vai entender a trajetória do vírus nos países, as reações dos países diante de tudo isso. Bom, a gente vai fazer esse acompanhamento através de meses, tá? Então eu vou começar entre novembro e dezembro de 2019, quando surgiu a Covid-19. O epicentro da doença foi identificado logo após os primeiros internados aparecerem nos hospitais. Os primeiros infectados aparecerem nos hospitais. Eram clientes de um mercado da cidade de Wuhan, na China, onde foram os primeiros a serem diagnosticados. Aproximadamente, como eu falei, entre a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro. E acredita-se que tenha sido uma transmissão zoonótica, ou seja, uma transmissão feita de animal para o ser humano. Mas que pouco tempo o vírus se adaptou e conseguiu ser transmissível, e muito bem transmissível, de humano para humano. E aí, fudeu geral, viu? E aí, por causa dessa questão de ser transmitido de um animal para humano, começou a surgir a questão da sopa de morcego. A maravilhosa sopa de morcego. Voa lá. A sopa de morcego deu treta pra caralho. Por quê? Após pouco tempo do surto da Covid-19, até aquele momento era chamado de apenas coronavírus, as especulações diziam que o provável transmissor era o morcego. E por quê? Porque muitas outras doenças já vieram por causa de morcego, inclusive doenças do coronavírus. Então o mais suspeito era o morcego mesmo, na época, tá? Porque hoje já tem uma suspeita que seja o pangolim. Pangolim? É pangolim ou é pagolim? Acho que é pangolim mesmo. O pangolim é pangolim. O pangolim, nossa, o pangolim é um primo, não é um primo. O pangolim é um animal parecido com o tatu. A árvore genealógica, ou melhor, evolutiva dos dois são diferentes, tá? Mas é bem parecido com o tatu, o pangolim. E há suspeitas atualmente que tenha sido ele o responsável por transmitir a doença para seres humanos. Mas está nessa disputa, né? Foi o morcego ou foi o pangolim? Ninguém sabe ainda. Mas na época achava-se que era o morcego, e por causa disso começou a surgir diversas piadas, comentários e acusações xenofóbicas contra o povo chinês e seus antigos hábitos alimentares que não se concretizam hoje. Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo explicando sobre essa questão da alimentação chinesa, que é bem diferente do que a gente aqui no Ocidente acredita que é, tá? Mas é assunto para outro vídeo. A questão é, hoje em dia não é bem assim, é mais uma questão cultural do que realmente prática, assim, do dia a dia, tá ligado? Eles comem comida a mesma que a gente.
É mais uma questão cultural. É só, como eu já vi um cara que mora na China falando, é só engana turista. O turista vai lá, vou comer escorpião. Aí o cara dá o escorpião. Só isso. E é caro pro caralho, viu, que o cara falou. Mas a galera não se alimenta mais desses animais. É mais uma questão cultural mesmo. O pessoal mais antigo que faz isso e tudo mais. Não é mais algo comum do dia a dia. Mas mesmo assim deu treta pra caralho. Principalmente aqui no Brasil, onde o filho do presidente, né, o do Disque Sexo, só gerou tretas diplomáticas com a China e causou polêmica até dizer chega por causa dessa merda aí. Mas vai ficar para um outro vídeo sobre o Covid-19 no Brasil para poder explicar essa questão. Beleza. Depois de dezembro, a gente teve em janeiro a, a doença de Wuhan se espalhando rapidamente por toda a China. E foi rápido mesmo. Em pouco tempo, o vírus se espalhou por toda a China continental e já tinha chegado a diversos outros países na Europa e na Ásia. Então foi rápido. Muito, muito rápido. Cadê a parte que eu quero falar? Sim. No final de janeiro de 2020, durante a pandemia, já os chineses realizaram um teste experimental com a cloroquina, ou seja, já em janeiro começou a possibilidade da cloroquina ser um remédio possível contra a Covid-19. Mas já em abril se começou a perceber que não era bem assim, que os pacientes estavam inclusive morrendo por causa da cloroquina. E essa cloroquina também foi outro ponto que deu muita treta, principalmente aqui no Brasil, que eu vou falar no vídeo do Brasil, certo? Então, em janeiro, a galera já estava desesperada, procurando qualquer remédio que pudesse curar, e a primeira que surgiu foi a cloroquina e também o Remdesivir e o Lopinavir. Não entendo de remédio, mas enfim. Em janeiro, a galera já estava procurando a cura. Em fevereiro é que surge a grande treta. Por quê? Em fevereiro, para quem lembra lá das datas, o vírus chegou na Itália em 1º de janeiro. Em fevereiro, a Itália já estava tendo seus primeiros mortos e um grande número de infectados. Estava já mais de 250 pessoas infectadas e 14 mortos. E aí, o que acontece, né? Tipo, tu tá no meio de uma pandemia, diversos médicos especialistas no assunto alertam o prefeito de Milão sobre uma pandemia com proporções catastróficas para a Itália e para o mundo. E o melhor a se fazer seria o isolamento social. Decore essa palavra, isolamento social. Todo mundo sabia que ia se fuder. O coronavírus estava lá, era perigoso, transmitia muito fácil de humano para humano, e a gente estava vendo a China lá fudida por causa disso e o vírus estava na Itália. E o que é que você poderia fazer? Vou colocar o isolamento social, né? Vou impedir o vírus de se espalhar. Eis o que acontece. O prefeito de Milão divulgou um vídeo mais ou menos entre 27 e 28 de fevereiro, quando a Itália já registrava 14 mortos, com o seguinte lema: #Milão não pode parar. Ele incentivava que as pessoas continuassem, dizendo até que Milão era forte, que já tinha passado por outras coisas e que não iria parar por causa do Covid-19. Beleza, o que aconteceu um mês depois? Milão parou, a Itália parou, o mundo quase parou. Então foi, ao meu ver, a pior tática de combate à Covid-19 do mundo. Uma das piores, né? Porque a Itália e o Brasil estão aqui equiparados. A questão é que na Itália esse caso foi em Milão, o Brasil foi no Brasil inteiro, né? Mas essa propaganda, essa ideia do governo do prefeito se espalhou por outros também e a Itália recusou em adotar o isolamento social. Não só a Itália, diversos outros países também resistiram muito a isso, principalmente os Estados Unidos. O Trump chegou a dizer também que não ia fazer esse isolamento, que não era tudo isso, que ia dar tudo certo. Poucos dias depois ele mudou de ideia, já decretou isolamento social, já começou a distribuir renda para a população e já tentou conter. Mas o estrago já estava feito, não tinha mais o que fazer. E aí em fevereiro a galera já estava com aquela ideia de não vou adotar o isolamento social, porque Milão não pode parar, #Brasil não pode parar, a economia não pode parar e todo mundo estava relutante em parar a economia por causa do Covid-19. Beleza. O que é que aconteceu em março? Pois é, todo mundo tomou no cu. Todo mundo se fudeu. No dia 10 de março, a Google já tinha recomendado para todos os seus trabalhadores trabalhassem em casa. Medida essa que foi adotada por diversas outras empresas também.
Em 27 de março, na África do Sul, entrou em vigor o isolamento obrigatório, já não tinha mais o que fazer, a doença já estava lá, já estava se espalhando e o governo relutante viu que era o único jeito e foi o que fizeram. Poderiam ter feito antes. Essa é a grande questão. O isolamento social era para ter sido feito já em janeiro e fevereiro, mas só foi sendo adotado pela maioria dos países no final de fevereiro para março. Em alguns casos até abril, mas aí também tem a questão do paciente zero daquele país. Mas a grosso modo, a galera adiantou o isolamento social há mais ou menos por um mês. Tempo suficiente para a doença se espalhar e fazer um estrago enorme, causando prejuízos econômicos, de vidas humanas e políticos também, porque uma pandemia ferra a política, isso sempre vai acontecer. Ou seja, poderiam ter evitado o estrago, mas não. Preferiram ver no que ia dar, né? Em 13 de março, a Espanha já decretou estado de emergência, sendo o território todo já entrando em quarentena nacional por 15 dias. E aí é que tá a grande questão. A maioria dos países relutou em fazer a quarentena. A China pegou a contramão. A China já em fevereiro, 24 de fevereiro, foi 23 de janeiro, a China já decretou quarentena de Wuhan. Imediatamente, assim, de surpresa, tá de quarentena. Todo mundo ficou em casa. O pessoal que trabalhava de uma cidade para outra ficou presa na outra cidade por 2 meses. O governo chinês decretou a quarentena imediatamente, isolou a população em casa e começou a doar alimentos e remédios para a população em casa também, tudo para evitar a quarentena. Diferente dos outros países, que as pessoas podiam sair para fazer exercícios, para fazer compras no supermercado e tudo mais, o governo chinês isolou de verdade a população em casa. Ninguém sai, era só em casa. E tudo que você precisava ficava em casa, era deixado em casa. Então foi uma quarentena muito radical, não vista em nenhum outro país, somente a China adotou esse estilo e deu muito certo. 2 meses depois, a China conseguiu chegar a zero o nível de transmissão do Covid-19 e chegou a zero em transmissão de Covid-19 em transmissão comunitária, ou seja, de um chinês em território nacional para outro chinês em território nacional. Ele conseguiu zerar. Diferente dos outros países que adotaram a quarentena tarde demais e que fizeram uma quarentena bem mais ou menos, né? E a galera ainda quebrava essa quarentena. Tanto é que em março ainda estava se discutindo a possibilidade de multar a população se estava quebrando a Covid-19. Isso ainda foi muito, muito, muito tarde. O Japão, que eu pretendo gravar um vídeo só sobre isso, não tem nenhum trecho nas suas leis que digam que ele pode obrigar a população a ficar em casa. Ou seja, a quarentena lá, diferente do que a galera acredita, foi muito fraca e causou uma crise muito fodida, muito maior do que o que a gente imagina. Mas isso eu vou falar no vídeo separado. Bom, em abril, a China volta a ter transmissões comunitárias, mas por quê? Qual é a grande questão do Covid-19? A China conseguiu isolar a população, conseguiu acabar com a transmissão comunitária. Porém, os outros países ao redor ainda estavam com seus infectados, ainda estavam doentes. Então, o que adianta a China se curar se os vizinhos não estão curados? Quando a China reabriu os aeroportos, diversas pessoas com Covid-19, sem saber, chegaram na China e espalharam a doença, voltando a ter transmissões comunitárias. Ou seja, voltou tudo de novo. Esse caso da China é interessante porque mostra como é necessário que a Covid-19 seja combatido internacionalmente. Coisa que ficou óbvio que não aconteceu. A Itália se fudeu, a Itália ficou chorando porque não teve a ajuda da comunidade europeia, a China ajudou a Itália, a comunidade europeia pediu desculpas por não ter ajudado a Itália e ficou nessa briga de mal amados. E enquanto isso, a doença se espalhando, né, foi o que aconteceu até agora. Ninguém conseguiu combater efetivamente a Itália. A maioria dos países se deu muito mal. Não houve ajuda internacional também, isso é um outro detalhe. Em abril a gente já conseguiu perceber isso. Estados Unidos roubando kits médicos, testes e tudo mais de outros países, fazendo pressão econômica em cima da China para ela poder vender os materiais que estavam sendo destinados para outros países, para os Estados Unidos. Competição entre os países para acessar esses recursos. Isolamento também, cada país por si, cada um por si. Ninguém ajudou ninguém.
com exceção da Alemanha, que chegou a pegar pacientes graves da Itália e, se eu não me engano, da França também, para levar para o seu território para tratamento. Mas assim, foi o máximo que teve. Basicamente, cada país por si e Deus por todos. Foi isso que aconteceu durante a pandemia até agora, tá? E aí, eis a grande questão. Os países governados por mulheres conseguiram combater muito mais a Covid-19 do que os países governados por homens. Como é o exemplo da Alemanha, da Taiwan e da Noruega. Esses países foram exemplares em combater a Covid-19, porém poucos, né? A maioria se deu muito mal, como eu falei. A maioria dos países preferiu adiantar o isolamento social, que era inevitável. E fazendo isso, eles só deram mais tempo para a doença se espalhar e fazer o estrago que fez. Enquanto isso, na Alemanha, eles decretaram a quarentena muito mais cedo, conseguiram evitar a superlotação dos hospitais, conseguiram controlar a disseminação do vírus e conseguiram isolar a população em casa, conseguiram conter bem a doença. Por isso, já no dia... Já no dia 17 de abril de 2020, a Alemanha anuncia que as suas aulas vão voltar ao normal, claro, uma série de medidas preventivas, mas vão voltar ao normal. Bem mais rápido do que a maioria dos outros países. Por exemplo, Nova York até agora está um caos. A Itália também está um caos. Os países que foram piores nisso, obviamente o Brasil, foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu vou ter que gravar um vídeo só sobre o Brasil para explicar as merdas que a gente fez durante a pandemia. Aí a gente teve o Brasil, foi horrível. A Itália foi terrível. A Espanha foi uma catástrofe. Estados Unidos foi um apocalipse. Japão, nem se fala. Japão também foi uma tragédia. O pessoal falando, como o Japão consegue conter o Covid-19 sem isolamento social. Meu amigo, essa ilusão caiu por terra pouco tempo depois. O Japão entrou em crise, fodida, por causa dessa ideia de não poder colocar a galera em casa. Tá? Então também foi uma merda. Ou seja, esses 5 aqui são os principais que mostraram como o isolamento social era extremamente necessário no começo. Ele foi feito muito depois, que serviu mais para diminuir o estrago do que evitar uma catástrofe, porque a catástrofe já estava feita. O Equador também foi outro país que a doença chegou arrasando tudo. O Equador não teve mais como enterrar seus mortos. Eles pegaram os caixões e colocaram a galera dentro de containers refrigerados para depois, quando tudo isso passar, poder enterrar os mortos, porque não tem mais como enterrar a galera. Estados Unidos está no mesmo jeito. No Brasil, é uma cena triste, os helicópteros voando por cima dos cemitérios com dezenas de covas abertas, com os caixões lá tudo posicionado só para colocar. Diversos caixões enterrados em uma vala comum. Pegaram um trator, abriram uma vala gigantesca, colocaram um monte de caixão enfileirado e enterraram a galera. Para você ver o nível que chegou a pandemia nesses países. Então, o isolamento social que era para ter sido feito no começo, foi feito muito mais tarde, fudeu geral e agora a gente está aqui desesperado tentando conter essa doença que vai chegar a proporções ainda muito maiores. Porque como a gente viu na China, não adianta um país se curar sozinho, o mundo inteiro tem que se curar. Enquanto isso não acontecer, todo mundo está correndo risco. Certo? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal para você ficar sabendo também sobre o Covid-19 no Brasil. Esse vídeo vai ser bem interessante, que eu vou poder falar de tudo que aconteceu no Brasil, desde as tretas do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, até a questão da Covid-19 aqui no Brasil, como ela foi erroneamente combatida, se é que ela foi combatida também. Então fica atento para receber essa notificação e a gente se vê na próxima.